Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, né? Vamos passar os próximos 7 dias falando do propósito número 1, tá bom? E o propósito de hoje, né? No dia 8, nós vamos estudar sobre planejado para agradar a Deus, ou seja, organizado. Você foi organizado, você foi detalhado, delineado, né? Perfeitamente delineado. Você foi totalmente esculpido, definido. Você foi desenhado, projetado. É isso que significa planejado para agradar a Deus. Apocalipse 4:11 diz assim: Tu criaste todas as coisas e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Salmo 149:4 diz assim: Pois o Senhor está contente com o seu povo. Deus está sempre contente com o povo dele. Deus está sempre contente com aqueles que se submetem ao seu governo. Deus está sempre contente com aqueles que o glorificam, aqueles que louvam, reconhecem o seu senhorio. Toda pessoa que se submete a Deus, a sua palavra, em obediência, todas as pessoas que elogia, exalta o Senhor, essas pessoas é o povo de Deus. E a Bíblia deixa bem claro que o Senhor está contente com o seu povo. Então Deus está contente com você. Amém? Deus está contente com você. Você foi planejado, desenhado, você foi elaborado, projetado para agradar a Deus. E significa, a semana passada nós falamos sobre glorificar a Deus, a forma como glorificamos a Deus. Aqui não, hoje nós vamos falar sobre como agradar a Deus. E isso é uma coisa que você não pode impedir, porque você foi desenhado para agradar a Deus. As pessoas olhando para você, você sendo estudado no seu temperamento, né? Você sendo estudado na sua personalidade, você agrada a Deus. Por isso que você é diferente. Por isso que devemos ser diferentes. Ninguém deve ser igual a ninguém, ok? Deus fez você exclusivo, de forma que agrade o coração dele de forma especial e de forma diferente. De todas as outras pessoas que tentam agradar a Deus, você agrada de forma diferente. Amém? Você crê nisso? Porque é esse o estudo que nós vamos ver hoje, tá bom? Olha só, então você foi planejado para agradar a Deus. E aí nós vamos... Rick Warren, esse livro é fascinante, gente. Esse livro é fascinante. Todo cristão deve ler. Toda pessoa não cristã também precisa ler. Toda pessoa que deseja conhecer o seu propósito precisa ler esse livro. Quem não leu está perdendo tempo. Está perdendo tempo, energia, está perdendo recursos, talento, vivendo uma vida sem propósito. Vamos lá. Vamos ver o próximo slide. Deus não precisava criar você. Não precisava, mas escolheu criá-lo para a satisfação dele. Você existe para o benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Então, assim, você não tem outro objetivo a não ser esse. Então, tudo que você vai fazer, você foi projetado para fazer para Deus. Tudo que você pensa em viver, Deus projetou para que você viva para agradá-lo. Entende? Para agradá-lo. E é interessante que ele fala, Deus não precisava criar você. Ele não precisava. Ele não precisava criar a mim, ele não precisava criar você, mas ele criou. E por quê? Para ele realmente viver, para que você causasse para ele satisfação, para que você agradasse ele, para que você atendesse a sua vontade. Então, isso é uma das coisas maravilhosas que Deus tem. É um mistério. E quando você começa a descobrir isso, você começa a viver uma vida com propósito. Não tem como. Você vai ver as coisas diferentes, você vai se projetar diferente. Você vai começar a viver cada dia de forma especial. Então, veja bem, Rick Warren escreve assim, ó, dar satisfação e viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito de sua vida. Quando você entender plenamente essa verdade, jamais voltará a sentir insignificante, pois isso prova o valor que você tem. Se você é assim importante para Deus, se Ele o considera valioso e suficiente para mantê-lo consigo por toda a eternidade, como você poderia ser mais importante do que já é? Você é um filho de Deus e proporciona prazer ao coração dele, mais que qualquer criatura. Mais do que qualquer criatura. É interessante saber que quem é pai e quem é mãe, né, sabe muito bem disso. Tem hora que você simplesmente só para observando. E você observa e você se agrada de ver o seu filho, de ver a sua filha ali simplesmente fazendo graças ou até mesmo dormindo. Quantos pais, né, ficam babando em cima do filho, em cima da filha, só observando simplesmente o jeito de dormir, o jeito de virar, o jeito de fechar, de ficar com os olhos fechados. Assim, esse é o seu pai. Deus é assim conosco. Deus é assim conosco. E eu vou ser bem sincero em dizer, até mesmo no momento que nos preocupamos, Deus ele age dessa forma. Ele se agrada de ver
a gente às vezes preocupado, e aí a gente quebra a cabeça, bate a cabeça, e chega um momento que a gente lembra que a gente tem um pai, e nós começamos aí então a falar com ele, né? Assim, Deus, me ajuda. Deus, por favor, me direciona. Deus, me tire dessa situação. Senhor, me dê uma direção, faça alguma coisa por mim, eu não consigo mais saber para onde eu vou. E aí, quando a gente tem esse tipo de atitude, Deus se agrada. Deus se agrada. Por quê? Porque você é filho, você é filho, você é filha dele. E Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Então, assim, com frequência, ele escreve assim, ó, com frequência esquecemos-nos de que Deus também tem emoção. Ele possui sentimentos intensos. A Bíblia diz que Deus sofre, fica enciumado. Deus tem ciúmes. Deus tem ciúmes de nós. Encolarizado, ele sente compaixão, piedade, tristeza e comiseração, bem como alegria, regozijo e satisfação. Deus ama, sente prazer, exulta, desfruta e até mesmo ri. Então nós precisamos, esse livro é maravilhoso porque ele esmiuça tudo aquilo que Deus de fato ele é, e dentro das Escrituras nós vemos todos esses comportamentos de Deus, você vai ver dentro da Bíblia. Você vai ver de toda a história bíblica e aí você vai compreendendo os atributos de Deus. Olha só, você lendo a Bíblia, lógico que você vai conseguir entender tudo isso. Mas eu achei extraordinário porque esse livro ele facilita a compreensão específica sobre o que Deus pensa de nós. O que Deus pensa de cada um de nós, sobre cada um de nós. E esse livro ele coloca você de frente com a paternidade de Deus, coloca você de frente com o próprio Deus, mostrando a nossa fragilidade, a nossa dependência, mas mostra também a grandiosidade de Deus. Boa noite, boa noite. Gente, estão dizendo que está mudo, né? Tá mudo para todos, né? Ou é só aqui? Com a Kimi, né? Alguém pode verificar, por favor? Pode me responder? Eu aguardo. Ok. Tá normal, né? Tá normal, então voltou. Então, olha só, Deus, o que eu acho extraordinário nesse livro é isso, porque ele mostra cada detalhe de como Deus é e o que Deus pensa a seu respeito. Então você deveria degustar esse livro, porque a cada momento você vai conhecer melhor, né, a pessoalidade de Jesus, a pessoa Pai, a pessoa Filho, e lá na frente nós vamos conhecer a pessoa Espírito Santo, a Trindade, a plenitude de Deus. Então vamos lá, o primeiro, ele diz assim, ó, dar prazer a Deus é o que se chama adorar. Se nós pensamos em adorar a Deus, e o que seria adorar a Deus? Adorar a Deus é você dar prazer a Deus, é dar satisfação, é agradar o coração dele, é atender a sua vontade. Como que nós fazemos isso? Obedecendo. A Bíblia fala que é muito melhor obedecer do que sacrificar. E aqui ele deixa bem claro que, às vezes, nós pensamos em adorar a Deus nos cultos, mas adorar a Deus não é apenas no culto, mas é um estilo de vida. E eu quero até adiantar isso, né? A Bíblia diz em Salmo 147, 11, né? O Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor. O Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Então, nós queremos viver de forma que agrade o coração de Deus, nós precisamos confiar no amor de Deus. E aqui é um detalhe muito importante, porque são poucas as pessoas que confiam no amor de Deus. Poucas as pessoas. Às vezes a gente fala muito sobre o amor de Deus, mas o que é confiar no amor de Deus? É você começar a não se preocupar. E você começar a exercer fé. Você começar a olhar para o seu futuro com segurança. É você olhar para a sua vida com propósito. Tudo isso confiando em Deus. Às vezes a gente precisa de provas, a gente precisa de fatos, mas na realidade a gente só precisa confiar na palavra de Deus. Em tudo que Deus está dizendo, nós precisamos confiar. Se Ele diz que Ele é o seu Pai e que você precisa confiar nele, não temer, não temas. Deus vai dizer isso o tempo todo. Por que às vezes a gente teme? Porque nós não confiamos. Não confiamos. Então ele diz assim, quer dar prazer a Deus? Então assim, confia em mim. É você confiar, é ler, meditar e decidir. Você precisa ler, às vezes você precisa até duvidar, criticar algumas coisas que estão sendo ditas, mas você precisa decidir. E aí Deus ele olha para você, esperando que você confie nele. Às vezes você questionando, quantas vezes eu fiz isso? Senhor, eu não estou conseguindo entender isso, né? Você me prova, mostra para mim, me dê uma direção. E aí você vai ver durante a semana.
Deus ele testificando, e muitas das vezes vem de um jeito que você menos espera, vem de pessoas que você não conhece. Deus falando sobre o assunto através dessa pessoa. Então, assim, você precisa desafiar o seu coração a conhecer a Deus, a experimentar Deus e não ficar só em especulação. E ele diz assim, qualquer atitude sua que agrade a Deus é um ato de adoração. Uau! Gente, isso é extraordinário. Qualquer atitude que agrade a Deus. Qualquer atitude que agrade a Deus. Através da sua vida é um ato de adoração. E o que agrada a Deus? Se você decidir amar o seu filho, se você decidir perdoar, porque Deus pede. Quem está próximo de Deus tem facilidade de perdoar. Então, quem perdoa, agrada a Deus. Quem ama, agrada a Deus. Quem serve, vai estar agradando a Deus. Quem ama sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, vai agradar a Deus. Quem se alegra, vai agradar a Deus. Quem chora com os que choram, vai agradar a Deus. Entende? Então, assim, quem serve o seu irmão, quando ele pede algo e você dá mais, vai agradar a Deus. Quem adora ao Senhor, vai agradar a Deus. Quem ora ao Senhor, vai agradar a Deus. Então, quem ama o seu inimigo, agrada muito a Deus. Então, traz satisfação. Agradar é trazer satisfação, é atender a sua vontade. Seria você atribuir algo confiando em Deus, a Ele. Atribuir algo a Ele, ao fato de você elogiar, você exaltar a Deus, você ter reverência, você dar louvor, você agradecer todos os dias por tudo que você tem. Tudo isso você acaba agradando a Deus. Então entende que assim, é muito mais, adorar Ele, é toda atitude, todo comportamento nosso, nas mínimas coisas, né? Eu acho isso interessante. Que muitas pessoas elas vêm para a igreja querendo louvar, e assim, eu amo louvar a Deus, eu amo adorar a Deus, mas nós precisamos olhar um pouco mais a fundo. E aqui esse livro está fazendo isso com você hoje. Ele está dizendo, olha, toda atitude, todo comportamento que você tem, que agrade a Deus, já é adoração. Já é adoração. Então, tudo isso está relacionado a uma só coisa, obediência, né? Obediência. Então, vamos para o próximo. Aqui. Saiba, você é um filho de Deus e proporciona prazer ao coração dele como nada mais que ele já tenha criado. Então você é um filho e você proporciona prazer mais do que qualquer outra coisa que Deus criou. Mais do que qualquer outra coisa. E nós vamos adiante. Ele deseja que você aprecie a vida, não se limitando a apenas suportá-la. Tem gente que está suportando a vida. Tem gente que está sobrevivendo ao invés de viver. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 1, versículo 5, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Esse era o prazer e a vontade de Deus. Ele já tinha decidido muito antes da fundação do mundo que você seria filho e filha. Efésios capítulo 1, ele diz muito claro, antes da fundação do mundo, Deus já tinha planejado. Por isso que você foi planejado, você foi detalhado, preparado, organizado. Entende? Você foi desenhado para agradar Ele. Então tudo que você faz fora disso é porque você ainda não entendeu isso. É porque você ainda não entendeu. Mas naturalmente você já agrada a Ele. Naturalmente, a forma como você vive. A gente desagrada, desobedecendo, pecando, mas naturalmente você já foi desenhado. Então só o fato de você estar andando pela terra, né? Você lembra lá de Jó, né? Assim, quando o Satanás ele aparece e Deus olha para ele e fala: o que você está fazendo aqui? Aí ele fala assim: estou andando pela terra, né? É mais ou menos assim, essa terra é minha, né? Foi perdida, né? A sua criação, a coroa da sua criação rejeitou, desobedecendo você. Então, estou andando por aquilo que é meu. E, em outras palavras, Deus ele diz assim, em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo, né? Assim, mas nem tudo, né? Nem tudo é seu. Por acaso você não viu meu servo Jó, homem justo, íntegro, né? Então, eu creio que Deus faz isso conosco. A gente não pode se comparar com Jó pelo seu sofrimento, mas no aspecto de que você é esses que você faz parte desses, assim como Jó, que Deus às vezes olha e ele diz assim: olha, você viu, né, assim, meu filho Edson, você viu minha filha Kemi, Débora, você viu minha filha Regina, a minha filha Sakai, minha filha Terum, você deu uma olhada? Você viu? Você deu uma olhada para eles? Eles não se submetem, eles não estão debaixo do seu poder, eles me agradam. Eles vivem de forma que me agrade. Então, nem tudo é teu. Então, não importa. Às vezes você não tem esse entendimento, né? Mas saiba hoje, né? A forma como você vive.
a forma como você vive, já agrada a Deus. Já agrada a Deus. Então, ele deseja que você aprecie a vida, não se limitando apenas em suportá-la. Hoje eu conversei com um irmão e ele disse assim: Marcos, eu parei de me preocupar. Parei de me preocupar. Eu recebi uma carta lá e simplesmente eu peguei e falei assim: olha só o que chegou, mostrou para a esposa, né? E aí ela falou assim: nossa, né? Nós recebemos a segunda. E então eles começaram a glorificar a Deus e começaram a viver, né, com um bom senso de humor. E eu acredito que nesse simples gesto, Deus ele olha pra gente e fala assim: olha, você viu meu filho e minha filha? Né? Nada abate eles. A alegria que eles têm, a confiança que eles têm, a paz que eles têm. Porque quando a gente está com Deus, a gente tem paz no meio das dificuldades. E é isso que faz toda a diferença nas nossas vidas. E é aí que nós podemos agradar a Deus. Então, aqui ele diz, vamos lá para o primeiro. Dar prazer a Deus é o que se chama adorar. Qualquer atitude sua que venha agradar a Deus é um ato de adoração, ok? Seriam necessários vários livros para abordar tudo o que precisamos compreender a respeito da adoração. Mas nessa parte estudaremos os aspectos principais da adoração. Os antropólogos perceberam que a adoração é um impulso universal, posto por Deus na estrutura do nosso ser, na necessidade intrínseca de nos ligarmos a Ele, de nos ligarmos ao próprio Deus. Então, olha só, Deus já colocou isso no nosso coração. Você já nasceu projetado, como ele diz, planejado para agradar Ele. Então Deus colocou esse desejo de você buscar a Deus, de buscar a Ele e de viver de forma que o agrade. Só existe um problema diante disso. Tá? Adorar é tão natural quanto comer e respirar. Verdade. Quando não conseguimos adorar a Deus, sempre achamos um substituto, ainda que no fim sejamos nós mesmos. Olha, o Rick ele aborda um ponto que vale a pena a gente ressaltar aqui. Preste atenção. Quando nós não conseguimos adorar a Deus, quando toda pessoa que não consegue ver Deus como nós estamos discutindo aqui, não teve essa experiência, não teve esse conhecimento, ela não adora a Deus, é interessante a gente observar que, assim, de alguma forma, nós vamos achar algum substituto. Então nós vamos adorar outra coisa. Entende? Nós vamos adorar outra coisa. Lógico, desagradando o coração de Deus, que isso está entre um dos mandamentos dele, né? Não fará para você ídolo algum. Nós não devemos ter ídolo. Então, tudo aquilo que pode ser atribuído a Deus, que é elogiar, exaltar, ter reverência, dar louvor, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos fazer isso a outras pessoas, ou até mesmo, se não temos ninguém, nós vamos fazer a nós mesmos. Então, quando você não adora a Deus, você vai substituir o lugar de Deus por outra pessoa, por outro lugar, ou para qualquer outra coisa. Entende? Porque você já foi planejado. Se você ainda não tem consciência disso, naturalmente nós podemos correr o risco de dar esse lugar para outra pessoa. Na verdade, se Deus não está no centro da vontade de alguém, outra coisa está. Outra coisa está. Ou é o seu trabalho, ou é a sua família, ou é a sua esposa, ou é o seu filho, ou é o seu hobby. Entende? E tudo que entra no lugar de Deus, nessa questão de adoração e de louvor, de exaltação, nós com certeza nós vamos criar um ídolo. E aí nós criamos um ídolo e nós estamos desagradando o coração de Deus. Estamos desagradando o coração de Deus. É interessante a gente lembrar, né, só fazendo um adendo aqui, que quando Moisés ele foi subir no Monte Sinai e ele foi receber os 10 mandamentos, ele foi ter esse tempo de 40 dias com o Senhor, e ali ele recebeu os 10 mandamentos. Então Deus fala assim, desce que o povo tá fazendo coisas erradas. E aí quando Moisés desce, encontra o povo feito um bezerro de ouro. E estavam adorando o bezerro de ouro, achando que Moisés não iria voltar e que ele já tinha morrido. Então, ali a gente aprende uma coisa muito interessante. Se você tem recursos, se você tem dinheiro, toda pessoa que tem recursos e ela não sabe o que fazer com isso, ela com certeza vai começar a adorar esses recursos. E porque a gente aprendeu lá atrás, né, que tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, tudo pertence ao Senhor. E aqui nós aprendemos também, o primeiro versículo, ele fala sobre isso, que tudo, sem exceção, tudo que foi feito, né, foi feito para Ele e por Ele foram feitas todas as coisas. Né? Tu criaste todas as coisas e para o teu agrado que elas existem foram criadas. Ok? Está lá em Apocalipse 4:11, mas nós vemos outros versículos anteriores também. Então, o que a gente precisa sempre lembrar? O que nós precisamos sempre lembrar
é que se Deus não está no centro da nossa vontade, né, outra coisa estará, tá bom? Outra coisa estará. E aí, quando não conseguimos adorar a Deus, sempre achamos um substituto, ainda que o fim sejamos a nós mesmos. A razão pelo qual Deus nos fez com esse desejo é que ele anseia por adoradores. Então, ponto. Aqui o Rick Warren ele destaca: Deus anseia por verdadeiros adoradores. E essa palavra, lógico, foi dita pelo Senhor Jesus. Então nós vemos lá João 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Então, aqui ele fala, né, assim, chegará um momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade seria adorar no espírito, na alma e com todo o seu ser, com tudo que tem, com tudo que é, com todo o seu talento, com todos os seus recursos. Então, Deus espera isso. Entende? Por que Deus fez isso? Colocou esse desejo no nosso coração de adorar? Porque Ele espera que cada um de nós venhamos o adorar em espírito e em verdade. E Ele espera por verdadeiros adoradores. Jesus, Ele espera para que um dia esses verdadeiros adoradores se manifestem para adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, aqui é um desejo do coração de Deus. E aí Jesus, Ele manifesta isso, né? Só que já chegou esse momento, Ele está dizendo. Então tem muitas pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. E adorar a Deus é a qualquer lugar, não é na igreja apenas. É você estar tomando banho, é você estar na cozinha, é você estar dirigindo, é você estar no banheiro aonde você estiver. Deus não está condicionado às nossas condições, porque Deus ele está sempre olhando o nosso coração e a nossa mente. Ele deseja fazer parte da nossa mente, Ele deseja fazer parte do nosso coração. E Ele deseja transformar a nossa mente através desse relacionamento que a gente deseja estar com Ele. Deseja estar com Ele. Agora, olha só, vamos em diante. O segundo, a adoração é muito mais do que a música. Na verdade, a adoração é anterior à música. Adão adorou no jardim do Éden, mas não há nenhuma menção à música antes de Gênesis 4:21, com o nascimento de Jubal. Então, o que a gente precisa entender é justamente isso. Música, às vezes a gente fica pensando assim, música só dá para adorar a Deus com música. E nós viemos para o culto e nós achamos que nós podemos louvar a Deus somente quando tem a música. E depois da mensagem, não é adoração. E depois, no tempo de servir, o tempo de comunhão, não é adoração. O tempo de estar também dando aula dominical para as crianças, não é adoração. Tudo é adoração. Tudo. Qual que é o propósito, né, assim, de nós estarmos adorando a Deus em espírito e em verdade? Qual que é o propósito? Da gente começar a compreender o que é isso. Nas mínimas coisas. Então, tudo que você faz de forma que tem o desejo de agradar a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é, isso é adoração ao Senhor. Isso é adoração. Então, vai além da música. Acontece antes do Jardim do Éden. Só depois do Jardim do Éden nós vamos ver, né, ali a tribo de Levi se levantando e ali com instrumentos começaram a adorar a Deus, começaram a elaborar músicas. Mas muito antes, Adão já adorava a Deus. Se nós atribuirmos a música como referência de adoração a Deus, então, assim, e as pessoas que viveram e não cantaram, não tocaram, né? Então, aqui ele deixa bem claro, eu acho muito interessante ele fixar isso, né? É provável que você não goste de todas, né, de todas as músicas, né? Mas Deus gosta. Se ela é oferecida a Deus em espírito e em verdade, então é um ato de adoração, ponto. Então, a gente tem aí vários estilos. Nós temos vários estilos, pagode, jazz, a gente tem música clássica, a gente tem música técnica hoje, a gente tem rock, a gente tem vários tipos de músicas. Tem umas que não dá para considerar como música. Mas, enfim, entretanto, o que Deus ele ama são os estilos. Ele deu essa capacidade para o ser humano. Agora, a gente ouvindo, é interessante que ele fala assim, se você ouvir uma música, você não sabe, se você ouvir pelo menos o ritmo dela, você não vai saber. A harmonia, você não vai saber se ela é cristã, porque não tem nada que a identifique. Agora, a letra, sim. A letra, sim. A letra você precisa tomar cuidado. Mas a música, o ritmo, você não vai saber. Agora, o que a gente precisa entender é que Deus gosta de todos os estilos. Talvez você não goste de todas, mas Rick Warren fala assim, não foi feita para você, foi feita para Deus. Então você não pode falar, eu não gosto e eu gosto dessa música. Eu gosto dessa, eu não gosto daquela, né? Mas não existe um estilo bíblico, não existe notas musicais na Bíblia.
E nós nem temos instrumentos que eles utilizavam no tempo bíblico. Portanto, para ser sincero, o estilo musical que você prefere diz mais sobre você, sua formação e sua personalidade do que fala sobre Deus. Então, olha só, o estilo de música que você escolhe, né, fala mais sobre você e é sua personalidade. A gente consegue olhar para a pessoa e ver o estilo de música que ela gosta e a gente consegue identificar a sua personalidade, seu temperamento, né? Até mesmo o caráter da pessoa ouvindo a música. Mas se a música foi feita para Deus, né? Se ela é oferecida para Deus em espírito e em verdade, ou seja, foi feita da alma e do espírito, oferecida para Deus, então, assim, não importa. A pessoa fez com essa intenção, não faz sentido você ficar pensando, essa música eu não gostei, essa música eu gostei. Não, foi feito para Deus. E tanto que o culto também, a gente precisa lembrar, o culto é para Deus, não é para nós. Nós somos abençoados em participar do culto, né? Nós somos muito beneficiados, mas assim, a adoração ela é para o Senhor. Terceiro, a adoração não é para o nosso benefício. E existem benefícios na adoração, mas nós não adoramos para a nossa satisfação. Nossa motivação é glorificar e agradar o nosso Criador. Nossa motivação é glorificar e agradar o nosso Criador. Amém? Então, Rick Warren ele deixa bem claro, porque tem pessoas que vêm para o culto e às vezes achando, né, que o culto é justamente para você ser abençoado. Isso acontece, gente? Acontece, né? Mas a gente lembrando lá um pouco sobre Jesus, ele veio para todos nós e todas as vezes que aonde ele estava, ele era rodeado de pessoas. E houve até um momento em que Jesus ele pergunta para os discípulos, essas pessoas aí, quem elas estão dizendo que eu sou? E aí eles comparam Jesus com os profetas mais duros da época. Um diz que você é Jeremias, outros diz que você parece com Elias. Então, olha só, quando ele ouve tudo isso, ele não fala nada, porque não era isso que ele queria. E as pessoas estavam lá através daquilo que ele poderia oferecer, mas não estavam atrás de Jesus. E aí ele chega e ele fala, né? Jesus ele vai e pergunta para os discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí a gente vê aquela resposta maravilhosa de Pedro, que é elogiada por Jesus. E Jesus ele fala assim, olha, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro olha e fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí ele fala, Pedro, né, assim, tu disseste isso, mas isso não vem de ti. Isso foi revelação do Espírito. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então o que acontece? Jesus se decepciona ali. Tem gente que não percebe isso, mas ele é totalmente decepcionado. Por quê? Porque as pessoas elas estavam atrás de Jesus por aquilo que ele poderia oferecer. Estava comparando ele com aquilo que os profetas faziam em questão de beneficiar o povo. Mas o que ele queria é que as pessoas buscassem nele aquilo que ele tinha para oferecer. Ele mesmo sendo o alimento. Né? Então ele fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele falou, é isso mesmo. Então você falou certo. Então o culto a gente precisa vir para adorar a Deus, glorificar a Deus e se doar. E servir de forma que agrade o coração de Deus. E eu vou dizer, não tem outra forma de nós agradarmos a Deus se não for servir as pessoas. Servir as pessoas. A Deus a gente se entrega, adora, exalta, reconhece, glorifica, louva. Então nós vamos exaltar, nós vamos reverenciar a Deus, mas nós vamos fazer isso servindo as pessoas. Servindo as pessoas. Só uma forma da gente agradar a Deus. Capítulo anterior nós vimos sobre isso. Né? Como que a gente glorifica a Deus? Vivendo como Jesus viveu. Nós vamos glorificar a Deus quando a gente ganhar a maturidade espiritual ao ponto de sermos parecidos com Cristo. E isso é através de uma só coisa. Mas isso é difícil demais. Não, é através de obediência. A gente obedecer aquilo que Jesus nos instruiu. Quarto, adoração não é a parte de sua vida, ela é a sua vida. Não o adore somente nos cultos na igreja, pois nos foi dito, procurem a ajuda do Senhor. Estejam sempre na sua presença. Salmo 105, 4. Salmo 113, 3. Diz assim, cantem glórias e louvem ao Senhor desde o nascer até o pôr do sol. Olha só, então é o dia inteiro. Nós podemos adorar e louvar a Deus e agradar a Ele até o pôr do sol. Então, desde quando o sol se nasce até o pôr do sol, o dia inteiro você pode fazer isso. Você pode viver de forma que agrade o coração de Deus, de forma que o elogia, de forma que o exalta, de forma que vai trazer reverência, vai trazer louvor a Ele. Nós podemos fazer isso. Porque o que é agradar a Deus? É você atribuir qualidades. É você reconhecer Deus. Toda vez que nós reconhecemos,
o seu amor, reconhecemos e apreciamos a forma como ele lida com todas as coisas, a forma como ele criou todas as coisas, a forma como ele te criou e você começar a agradecer, a forma como você agradece a ele todos os dias, pela sua saúde, pelos seus filhos, pelo trabalho. Tudo isso, gente, está englobado de uma forma que a gente possa aturar e agradar a Deus. Entende? Então, Deus, ele nos dá possibilidades de entender isso e de viver isso o dia inteiro. Desde o nascer do sol, Salmo 113, desde o nascer do sol até o pôr do sol. E eu marquei uma parte aqui, mas eu não achei esse slide. Mas vamos. Isso aqui é muito importante. Como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Ou seja, para agradar a Deus. A Bíblia diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Esse é o ponto. Pronto. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. De todo o coração. E ele fala, como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3:23. Este é o segredo de um estilo de vida de adoração. Portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereça o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, olha só, ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E é interessante que a gente tem o hábito de trazer esse versículo totalmente para a igreja. No momento que nós estamos cultuando a Deus. Não. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é a forma como nós vamos viver. É a forma como nós vamos nos comportar. É a forma como a gente vai obedecer aquilo que Deus está dizendo. É o que a gente vai atribuir às pessoas através do mandamento que Jesus nos dá, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a si mesmo. Isso é agradar a Deus. É louvar a Deus. Gente, isso é simples, mas num tanto desafia as nossas vidas. Porque o evangelho, ele é simples. Adorar a Deus, glorificar, viver o nosso propósito é simples, é simples. Nós complicamos, procurando outras coisas. Começamos a idolatrar outras coisas, começamos a colocar outras coisas no centro da nossa vida, que não seja Deus. Então, hoje a gente precisa entender que pouco importa aquilo que a gente entende sobre Deus ou fala sobre Deus, quando Ele não está sendo o centro, quando Ele não está sendo prioridade na nossa vida. Pouco importa aquilo que a gente sabe dele ou que a gente fala, se ele está em terceiro, segundo lugar, outras coisas estão ocupando o lugar dele. Não porque ele precisa, mas porque ele dá sentido. Deus, gente, se Deus não estiver no centro, nós vamos perder o sentido de vida. Nós vamos perder o nosso propósito. Então, quando Deus ele é colocado no centro das nossas vidas, todas as outras coisas se organizam. E isso é incrível porque a gente está vendo, todo ano eu vejo isso. Pessoas novas que vão chegando, né, próximo a mim, e a gente tem a oportunidade de falar, de ter o tempo de comunhão, de poder refletir sobre a palavra, sobre aquilo que Deus tem instruído através da palavra. As pessoas que vão compreendendo isso, vão ganhando consciência, começam a organizar a sua vida de uma forma muito fácil. Muito fácil. E aí a gente vai observando isso e eu falo, Deus, a tua palavra precisa ser melhor direcionada, melhor, sabe, ouvida, melhor também explicada, melhor transmitida. E é isso que a gente precisa fazer. É simples, é simples. Deus estando no centro e a gente obedecendo a palavra de Deus, as coisas começam a se organizar. E outra, não é apenas você ficar aí e dizer amém por tudo aquilo que você está ouvindo. Você precisa questionar, você precisa criticar. Duvide, gente, duvide, é isso que eu digo. Duvide quando você está lendo a Bíblia, duvide daquilo que está sendo pregado. Questione, porque aí você vai conseguir respostas que vão testificar, vai balizar tudo aquilo que você procura. Tudo aquilo que você está ouvindo que é princípio, você não acredita que é um princípio, você não acredita que é um mandamento, que vai determinar muitas coisas na sua vida, então você critique, duvide, até o ponto que tudo isso testifica no seu coração. Porque é a única coisa que pode dar sentido na sua vida, é o seu relacionamento com Deus. É o nosso relacionamento, sacrifício vivo. Vamos para o próximo slide. Todo trabalho se torna adoração quando você o dedica a Deus e o realiza conscientemente de sua presença. Esta é a verdadeira adoração, apaixonar-se por Jesus, gente. Não tem como. O homem, né, que ouve isso, às vezes fala assim, nossa, como que eu posso me apaixonar, né? Assim, eu não me apaixono tão fácil. Não, você precisa entender isso. Se apaixonar seria você
A mesma forma como você se apaixona por um hobby seu, a mesma forma como você se apaixona pelo futebol, a mesma forma como você é apaixonado em fazer aquilo que você tanto gosta. É você dedicar atenção, isso é paixão. Isso é paixão. A paixão tira de você a sua atenção, a sua prioridade. Por isso, a paixão. Por isso a gente ouve, né? E tanto que foi feito aquele filme que fez o maior sucesso, A Paixão de Cristo. A paixão de Cristo, o foco de Jesus, a atenção de Jesus, o propósito dele estava em viver dando pra gente a prioridade. Ele priorizou nós simplesmente porque ele priorizou a vontade do Pai. Então, toda vez que você prioriza em fazer a vontade de Jesus através do Evangelho, de agradar o coração dele, você se apaixona, não tem como não se apaixonar. Não tem como não se apaixonar quando você entende que tudo que Deus, através de Jesus, veio trazer para nós, nos liberta. Porque é a única verdade, você vai testificando. Isso é uma verdade, isso é uma verdade. Isso é uma verdade que eu precisava ter aprendido muito bem antes. E eu só fui aprender agora. Toda vez que você se impressiona com a palavra, se impressiona com o Evangelho, você começa a se apaixonar. E eu vejo as crianças lá em casa. Às vezes eles perguntam eles perguntam algumas coisas que para eles não faz sentido. Eles falam assim, mas como que pode isso? E a gente vai explicando e eles tentam imaginar Jesus. Então, às vezes a gente coloca um filme para poder ajudar, a gente põe um desenho e eles ficam... A Bia, ela fala assim, nossa, Jesus era demais. Aí eu falei assim, não, filha, ele não era, ele é. Ele é. E ele continua sendo. No coração daqueles que desfrutam do seu relacionamento. Gente, viver uma vida com um propósito dá sentido em todas as coisas, em todos os nossos dons, talentos, todos os nossos projetos. É você viver num relacionamento profundo com Deus. Não tem outra forma. Não existe outra forma. O seu trabalho se torna, assim como nós vimos agora, o seu trabalho, ele se torna agradável. Nós estamos no final. Veja aí. Pensando sobre o meu propósito de vida. Um tema para reflexão. Fui planejado para agradar a Deus. Um versículo para memorizar. Salmos 149, 4. Memorize esse versículo, gente. É necessário que nós precisamos memorizar. É a única forma de você trazer a lembrança. Não fique apenas confiando que o seu cérebro vai guardar as coisas. Não, você precisa guardar a palavra de Deus. Ok? Chega. Vamos começar a memorizar a palavra de Deus. Você pega esse versículo, você coloca, você printa ele no seu celular e você de vez em quando você tira do bolso, olha e tenta memorizar, tira de novo, memoriza. Porque a palavra de Deus é o que transforma a nossa mente. Amém? Pois o Senhor está contente com o seu povo. Salmo 149. Você faz parte do povo de Deus? Você faz parte do povo dele? Você faz parte do seu reino? Então ele se agrada. Ele se agrada porque você está vivendo de uma forma que traz para ele satisfação. Traz para ele o sorriso. Né? Deus, ele olha para a gente e ele sorri. E ele sorri. Ele se agrada dos seus filhos. Então, se você é filho de Deus, se você faz parte do reino de Deus, ele se agrada. Uma pergunta para você meditar. Que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se estivesse fazendo diretamente para Jesus? Por quê? Porque é justamente isso que vai fazer a gente agradar a Deus. Hoje, se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos olhar para o Evangelho e entender que Jesus é o Filho de Deus e que ele trouxe para a gente praticidade de viver uma vida com propósito, de viver uma vida agradando ao Senhor, de viver uma vida com a paz que a gente precisa, de viver uma vida, sabe, resumida em esforços desnecessários. A gente não precisa viver ansioso, pensando de como nós vamos viver os próximos 10 anos, de como nós vamos viver Pare com isso, gente, pare com isso. Entenda, Deus, ele quer que você sonhe alto, que você realize, manifeste a glória dele com o seu dom, com o seu talento, que os jovens, eles venham ser grandes profissionais, em todas as áreas que puderem, mas de forma que ele seja o centro, para sustentar e balizar, dar fundamento em tudo isso. Senão a gente acaba insatisfeito. E por estar insatisfeito, nós vamos idolatrar outra coisa. Trazendo idolatria, nós vamos ficar, ao invés de ficar mais próximo à imagem e semelhança de Deus, nós vamos ficar cada vez mais longe. Porque a gente idolatra aquilo que realmente a gente está colocando como centro na nossa vida. E a gente fazendo isso, a gente vai ficar parecido com aquilo que está no centro. Tudo aquilo que a gente põe no centro, põe no pódio, coloca como prioridade, nós vamos ser parecidos com aquilo. Por isso que Deus, ele pede para que a gente deva amá-lo de todo o nosso coração, alma e entendimento, toda a nossa força.
E aí então nós vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos e ele vai sentir esse amor, porque esse amor é verdadeiro, é genuíno, é um amor entendido, é um amor com propósito, entende? Então eu estou amando tudo isso, eu gostaria de desafiar o seu coração, né? Que você continue lendo e que você continue estudando, mas que você faça perguntas também, questione muitas coisas. E lógico que isso daqui ele é bem condensado, é muito amplo tudo isso que nós estamos falando, mas entenda que isso tudo é apenas algumas gotinhas, algumas doses do propósito de vida de todo ser humano. Ok? Quero orar por você, que Deus abençoe grandemente a sua vida. A Kemi, a Débora, a Sakai, Terumi, Edson, Regina, né? Todas as pessoas que estão assistindo e as pessoas que vão assistir depois também. O vídeo vai ficar gravado, o estudo fica gravado e debaixo, para facilitar um pouco mais o entendimento, sempre vai ter a descrição, né, de todo o conteúdo que a gente está estudando, tá bom? Então, é isso, por hoje é só. Deus abençoe a todos. Vamos orar, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe grandemente as nossas vidas e que faça a gente compreender o seu verdadeiro propósito nas nossas vidas. Ensina-nos, instrua-nos através do teu Espírito Santo. Isso que nós oramos e te pedimos agradecidos por mais um dia, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Boa noite a todos e até a próxima semana.